Olá novamente, estamos hoje no último e oitavo capítulo desses 8 capítulos trazidos aqui pelo Nefesh HaChaim, no qual ele lida com o mundo da Hassidut, com esse novo movimento que havia começado uma geração antes. E ele revela para a gente aqui que tudo que ele vem falando até agora, toda essa preocupação que ele tem com o caminho que a Hassidut tomou, não está falando isso só na teoria, não está falando isso só porque é o que ele acha, mas simplesmente porque ele conta que ele testou e ele viu pessoas que buscavam Kirvat Elohim, buscavam se aproximar de Akadosh Baruch Hu, fazer a Avodat Hashem de verdade, estar conectado, e eles seguiram por um caminho que, pelo contrário, acabou destruindo eles, acabou afastando eles do caminho correto. E o último ponto que ele trata aqui no nosso capítulo é também mais uma das consequências da Hassidut, mas antes vamos definir exatamente o que seria esse conceito de Hassidut. A Hassidut, como a gente trata hoje em dia, é um movimento que tem aí seus 300 anos, mas a verdade é que a palavra Hassidut é uma palavra muito mais antiga. Ela não apareceu justamente com esse movimento. Essa palavra de Hassidut já aparece na Gemara. A palavra de Hassidut é considerada alguém que faz algo além do necessário, algo que ele faz algo extra, de uma forma que é mais do que foi obrigado, mais do que ele precisava ter feito. Esse é o Hassid, esse é o caminho da Hassidut, trazido no Mesrat HaSharim. Então, já lá atrás, há mais de 2000 anos, esse conceito da Hassidut já era existente, e o movimento da Hassidut tentou trazer toda essa alma, toda essa dedicação extra para nossas vidas, para o nosso comportamento judaico diário. E o Nefesh HaChaim vem mostrando que muitas vezes, quando você coloca uma busca muito alta, um objetivo muito alto, isso pode gerar várias consequências negativas, como o orgulho, como o desprezo, como a desistência, ou achar que se é dessa forma eu não vou conseguir. E aqui, nesse nosso capítulo, o Nefesh HaChaim trata da motivação. Qual é a nossa motivação para cumprir Torá e Mitzvot, mas no sentido de evitar fazer a pergunta? O que motiva uma pessoa, na verdade, já que é evitar fazer a pergunta, o que segura uma pessoa na hora que o Yetzer Hara tenta derrubar ela? O que segura a pessoa na hora que aparece a vontade, o desejo de fazer algo errado? Para cumprir mitzvot, para fazer algo, é preciso ahavá, é preciso amor, vontade. Para evitar algo, é necessário irá, é necessário temor. Ahavá e irá, o medo e o amor, o temor e o amor, eles andam juntos. Eles criam toda a concepção do ser humano na forma como ele cumpre Torá e Mitzvot. O amor incentiva ele a fazer as coisas e o temor impede ele de fazer a verdade. Porém, com relação a irá, com relação ao temor, nós podemos encontrar motivos diferentes do que temer. Existe o que é chamado de irá aromemut, é o nível mais alto de temor, no qual você teme a Kadosh Baruch Hu porque você reconhece a grandeza dele. Igual quando você está perante alguém muito importante para você, filhos perante os pais, ou perante alguém que você valoriza muito, você idolatra, digamos assim, usando uma palavra ligada à idolatria, mas alguém que é muito importante para você e você tem medo, você toma muito cuidado com o que você faz, o que você não faz, para não incomodar, para não prejudicar, para não fazer nada de errado, nada que a pessoa não goste. Existe Irat HaOnesh, medo do castigo, medo do que pode acontecer com você se você fizer algo errado. Na escola temos 2 tipos de professores. Tem o professor que ninguém quer incomodar, porque gosta muito dele e valoriza muito ele. Tem o professor que todo mundo tem medo do que ele pode fazer, do castigo que ele vai dar, tirar nota, dar lição, dar provas, dar exercício. Temos 2 tipos de irá, irá tarumut e irá tarunesh. Assim também lá em Avodat Hashem. Nós podemos cumprir Torá Mitzvot, a gente pode evitar de fazer averot por irá tarumut, porque eu não quero de forma nenhuma incomodar ou fazer algo errado, descumprir a vontade divina, ou pode ser irá tarunesh, no qual, olha, Kadosh Baruch Hu, eu não estou nesse nível no qual eu vejo vejo você tão claramente, mas eu tenho medo do que pode acontecer comigo, eu prefiro evitar fazer averot. O caminho da Hassidut, fala Nefesh HaChaim, colocou na cabeça das pessoas que o Ikar, o principal, é que a pessoa cumpra a Torá e Mitzvot por Irat HaRomimut, por temer a grandeza divina, por reconhecer a Kadosh Baruch Hu e saber que você está perante um ser infinito, um ser onipresente, onisciente, todo-poderoso, e você não pode fazer nada de errado. Fazer algo de errado é incomodar, é atingir, é prejudicar essa entidade. E por isso a pessoa deve fazer a Avodat Hashem. Nunca por medo do
castigo que você pode receber. Porque medo do castigo significa, eu faço por mim. Estou nem aí com você. Você falou para não fazer, eu estou a fim de fazer, eu quero fazer, mas já que eu vou ser castigado, então eu não vou fazer. Quer dizer, eu não me importo muito com a sua vontade, eu me importo com o que pode acontecer comigo caso eu faça. E a Hassidut viu, aparentemente, ou assim traz o Nefesh Haim, na Avodat Hashem, Mitoch Irat HaOnesh, pelo menos do pecado, algo que se tornou não Avodat Hashem, sim Avodat Atzmit. Eu não estou fazendo o que a Kadosh Baruch Hu quer, eu estou fazendo simplesmente o que eu preciso para evitar me machucar, para evitar sofrer, para evitar ser castigado. O Nefesh Haim fala que chegou a tal ponto que as pessoas que seguiram esse movimento começaram a achar que se eu faço alguma coisa pelo medo do pecado, isso próprio é errado. Desculpa, não do pecado, pelo medo do castigo, isso próprio é errado. Se eu faço alguma coisa porque eu tenho medo de ser castigado, porque eu tenho medo do Gehinnom, significa que eu estou num nível muito baixo e eu não posso nem pensar isso. E o Nefesh Haim fala, chega a pontos em que se a pessoa fica preocupado, quero muito fazer uma verá, mas qual vai ser o castigo? Será que eu vou ser castigado por causa dela? Talvez não vale a pena, ou talvez vai ter alguém olhando e é vergonhoso. E passava pela cabeça, peraí, eu estou com medo de fazer uma verá por causa do castigo? Estou com medo de fazer uma verá por causa das pessoas que estão olhando? Isso não é um motivo verdadeiro? O motivo verdadeiro é ter medo de Akadosh Baruch Hu, ter medo da grandeza dele. Se o meu medo é medo de um castigo, então eu estou muito mal e eu vou fazer a verá. Eu posso fazer a verá porque o que está me impedindo de fazer a verá é algo ruim. E é melhor eu fazer a verá e não sentir esse medo natural de castigo do que evitar fazer a verá por um medo tão pequeno, um medo tão baixo. Nefesh Haim fala que isso é extremamente errado, isso é extremamente problemático. Pelo contrário, a gente encontra na Gemara que os alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai perguntaram para ele, quando ele estava falecendo, falaram, Rabbeinu, dá para a gente uma brachá. Dá para a gente uma brachá para a gente fazer a Avodat Hashem como se deve. E ele falou para eles, olha, que vocês tenham Irat Hashem, temor de Akadosh Baruch Hu, igual vocês têm temor das pessoas. Igual vocês ficam preocupados de fazer uma coisa errada porque tem gente olhando, que assim vocês sintam a presença de Akadosh Baruch Hu e tenham medo de fazer algo errado, igual como se tivesse alguma pessoa lá olhando. Os alunos falaram para ele, é só isso? É isso que você espera da gente? Você espera que a nossa Irat Hashem seja comparada somente ao medo que a gente tem da sociedade? Vergonha que a gente tem da sociedade? É mínimo, é só isso. Rabbi Yochanan falou para eles, alevai, que pelo menos isso vocês tenham. Alguém vai fazer alguma coisa errada, ele nem pensa em Akadosh Baruch Hu, ele pensa, olha, que ninguém veja, que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Fala, Rabbi Yochanan, que pelo menos isso segure vocês. Se a gente vê da Gemara que mesmo o temor pequeno, ele é importante. Mesmo a irá, um temor que é medo do castigo, medo do que as pessoas vão achar, isso muitas vezes segura a pessoa. A verdade é, realmente, o Nefesh Haim concorda. Irá teromemut, o temor de Akadosh Baruch Hu pela grandeza dele, é ótimo, o ideal, mas nunca pode esquecer os níveis mais baixos de Avodat Hashem. A Avodat Hashem, ela é um degrau depois do outro. E o degrau mais baixo é um degrau, ele também te levou para cima. E às vezes, a verdade é que muitas vezes, na prática, Irat Eromemut não vai segurar a pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa está prestes a fazer uma verá, Irat Eromemut já foi embora. O medo de Akadosh Baruch Hu, que ele se encontra aqui, que ele está em todo lugar, Shivit Hashem, também disso já sumiu. O que pode segurar a pessoa naquele momento é o medo do pecado, é o medo do castigo, é o medo de se tem alguém vendo, o que vão pensar de mim. São dois níveis que eles se completam, não são negativos, não é ou esse ou aquele. Pelo contrário, os níveis mais baixos muitas vezes vão segurar a pessoa quando ele está baixo. Uma vez no shur, Fabino falou que ele tinha muita dificuldade de colocar tzitzit. Ele era muito quente, ele tinha 13, 14, 15 anos, era muito calor, aqui em Israel, colocar tzitzit era complicado, e ele não sabia o que fazer, realmente ele sabia a importância da metade de tzitzit, etc., mas era muito difícil pôr. Ele estava no shur do Ravarosh. Ravarosh é um rabino Breslev, ele dá muito shurim por aí, e na época ele falou que ele estava ouvindo o shur e alguém perguntou, não sei se foi ele próprio que perguntou, alguém perguntou, falou, é muito quente, é de Israel, aqui é difícil, jovens, 13, 14 anos, é muito difícil colocar tzitzit, é muito quente, o que eu faço? Como eu me obrigo a colocar tzitzit? Ravarosh respondeu o seguinte, falou, olha, saiba que o Gehinnom é mais quente. Então, você acha que você vai economizar o calor aqui não colocando tzitzit? O Gehinnom é mais quente.
E a partir daquele momento, esse rabino conta que ele pôs esse sítio. É verdade, ele tinha Irat Elohim, ele estudava Emuná, ele aprendia sobre a Kadosh Baruch Hu, ele talvez queria o caminho da Hassidut, mas na prática, muitas vezes, o que vai colocar a gente no caminho é o medo do próprio castigo. E isso é válido, isso é aceitável. Agora conta sobre Avraham Hassida, com essa historinha a gente acaba aqui o nosso Nefesh Hachaim. Avraham Hassida, os 8 para aqui, ainda temos o 4º portão sobre a Torá. Avraham Hassida conta a Gemara que certa vez 2 mulheres haviam sido sequestradas e trouxeram elas para uma cidade de Eudim, conseguiram salvar elas, e tinham que colocá-las em algum lugar até que elas pudessem viajar no dia seguinte para casa. E pensaram, onde a gente vai deixar essas 2 mulheres? 2 mulheres que foram sequestradas, estão numa situação vulnerável, a gente precisa colocar na casa de alguém confiável. E escolheram Rav Amram Hassida. Rav Amram o Hassid, certo? Era alguém Hassid, era alguém especial, que todo mundo via como o tzadik da cidade. Olha, se tem um lugar onde elas podem ficar seguras, é na casa de Rav Amram Hassida. Lá ninguém vai mexer com elas, podem ficar tranquilas. Bom, foram lá, colocaram elas, ele tinha um celeiro que tinha um 2º andar, colocaram elas no 2º andar e tiraram a escada. Era uma escada muito pesada, a Gemara fala que precisava de 10 pessoas para aumentar a escada. Colocaram elas no 2º andar, tiraram a escada, assim não tinha risco. Durante a noite, Avraham Hassida estava passando no celeiro, estava verificando do lado de fora, e ele viu pela janela a silhueta dessas mulheres. Deve ser que elas tinham alguma luz acesa lá, e a sombra delas deu para ver o corpo dessas mulheres, e Avraham Hassida, ele teve desejos muito fortes, e conta a Gemara que ele pegou a escada, uma escada que precisava de 10 pessoas para carregar, ele pegou a escada, ele colocou a escada no lugar, ele estava subindo, quando ele chegou na metade da escada, ele se tocou o que estava acontecendo. Ele se tocou que ele tinha perdido completamente a noção, ele estava indo fazer algo extremamente errado. E conta a Gemara que ele começou a gritar, fogo, fogo na casa de Amram Hassida. Começou a gritar que tem fogo chegando, que está pegando fogo para todo mundo vir. De repente, todo mundo ouviu a palavra fogo. Antigamente, uma casa que pegava fogo, tudo feito de madeira, se espalhava e destruía a cidade inteira. Veio todo mundo para lá e viram Avraham Hassida na escada. Entenderam o que estava acontecendo. Os alunos dele que estavam lá falaram, Rav, você envergonhou a gente. Até agora a gente achava que você era o tzadik da geração, Avraham Hassida. O lugar onde essas mulheres podem estar seguras é aqui na sua casa, e agora a gente vem aqui e você está subindo na escada, você está envergonhando a gente. Que a gente, nossos alunos, que a gente vai pensar. Falou Avraham Hassida, falou, olha, é melhor passar vergonha no Olam Hazé do que no Olam Haba. É melhor passar essa vergonha aqui, das pessoas saberem que eu tive a vontade, eu tive o desejo, do que realmente chegar lá, eu podia ter subido, Becheket, ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia saber de nada, eu teria feito a verá, teria feito o que eu queria, ninguém ia ficar sabendo. Mas no Olam Haba iam saber. Eu prefiro passar vergonha aqui no Olam Hazé do que passar vergonha no Olam Haba. Rav Amram Hassida, ser chamado de Hassid na época da Gemara não é qualquer um. Ser chamado de Hassid é porque ele era alguém especial. Era alguém que a cidade inteira sabia que ele era a pessoa mais confiável. Ele mesmo, às vezes, viu que ele precisou se segurar com um tipo de temor mais baixo. O medo do que vai acontecer no Olam Haba, no Geinom, no medo do castigo. Fala o Nefesh Hachaim, a priori, geralmente a Torá não sai para aí contando mal, falando mal das pessoas. O que a Gemara conta pra gente essa história de Avraham Hassida? Se a Gemara não contasse, ninguém ia ficar sabendo, Avraham Hassida ia continuar sendo aquele grande Hassid, ninguém ia falar mal dele. Porque a Gemara vem e conta uma história dessas dele. Fala na Peshachaim justamente por isso. Essa história vem ensinar pra gente que mesmo os grandes tzadikim, mesmo os grandes Hassidim, às vezes eles têm que usar um artifício baixo para se segurar. O medo do castigo, puro medo do castigo. Estou falando de Peshachaim. O caminho da Hassidut trouxe para o mundo a ideia de que a pessoa tem que buscar as coisas da melhor forma possível, do jeito mais e mais certo e mais correto. Falando de Peshachaim, muitas vezes a pessoa não está nesse nível. E achar que é só isso, ou nada, ou tudo, ou nada, é ruim. Tem que saber que também os primeiros degraus, os primeiros passos da pessoa em Avodat Hashem, eles têm que se manter lá. E se a pessoa está lá em cima e aquilo que ele tem lá em cima não é suficiente para segurar, então às vezes ele vai ter alguma coisa pequena, uma coisa simples que vai manter ele no caminho. Com isso a gente acaba o 8º Perek dos 8 Prakim, de como o Nefesh Hashem lidou com o movimento da Hassidut. Avodat Hashem, em breve a gente segue para o 4º portão, o portão que vai falar sobre a Torá. Recapitulando, no primeiro portão a gente falou
sobre a essência do ser humano. No segundo portão, a gente falou sobre a Tefilá. No terceiro portão, a gente falou sobre a Kadosh Baruch Hu, tendo o ser humano, através da Tefilá, se conecta com a Kadosh Baruch Hu. E agora a gente tem um último portão com 34 capítulos sobre a Torá. Nos vemos em breve, Bezat Hashem. Até mais.